Acho que é bem interessante a gente começar batendo um ponto dos investidores não arrojados sendo arrojados no Bitcoin. É. Eu acho que para a gente começar a falar um pouco sobre, independente de qual criptomoeda seja, a gente fala sobre Bitcoin porque é algo que é mais popularizado, eu diria, né? Embora hoje a gente veja stablecoins, a gente veja também as altcoins, shitcoins, entre outras formas de falar, né? Mas a Bitcoin como o carro-chefe do benchmark, vamos dizer assim, é o que mais atrai investidores e principalmente os leigos. Aqueles que buscam o caminho rápido, o hack financeiro, né? Estabilidade, menor Exatamente. volatilidade. Só que o que que tu vê na maioria das pessoas, principalmente em pessoas que vendem cursos sobre Bitcoin, pessoas que levam a notícia ou levam o tal conhecimento sobre Bitcoin, é que muitas deles, eles acabam falando especificamente que o Bitcoin funciona. Eu compro um Bitcoin, espero subir ou descer. E também falam o quê? Existe um número limitado de Bitcoins e por isso que a gente consegue trabalhar de uma forma de controlar a inflação, né? Que é para quem tem certo conhecimento em investimento, um dos principais motivos para tu ter posição, né? Tu conseguir pelo menos tirar a inflação do jogo. E obviamente que quando tu vê algo que custava centavos de centavos se valorizando tanto, também acaba sendo muito atrativo. Obviamente que são raros aqueles que permanecem tanto tempo, mais que uma década, dentro de um ativo, né? Mas ao mesmo tempo, é algo que às vezes, por falta de conhecimento, faz com que pessoas não tenham muita compreensão do que pode gerar volatilidade nesse ativo, por exemplo. E isso é interessante também, pensando em um ponto que tu trouxe. Ativos que valorizam muito. Ah, tem muita volatilidade. Então, assim, qual que é a probabilidade de um ativo que custa centavos se potencializar 10, 20, 30 mil vezes a ponto de chegar a um valor de 67 mil dólares, por exemplo, que é o que mais ou menos está hoje em cotação. Então, a probabilidade disso acontecer novamente é muito mais fácil uma ação, um ativo que custa centavos, se valorizar muito mais do que um ativo que custa Naquele prazo, né? exatamente no mesmo prazo. Não estou dizendo que o ativo é assim ou é assado, mas essa é a situação que a gente tem hoje. Exato, tu sair de 10 centavos para 100 mil, né? Exatamente. Exato. Outra coisa que também me preocupa muito é como eles vendem a Bitcoin como um ativo isolado. É exatamente isso. Isso Perigo. é o que mais, exato, isso é o que mais me acende o alerta de perigo, principalmente para os investidores mais novos, né? A gente vê que, por exemplo, as pessoas não falam de um tratamento operacional da Bitcoin, por exemplo. Elas não têm noção de que existe o futuro de Bitcoin, que existe também os contratos cheios, os micros, né? A gente tem através da CME, por exemplo, Bolsa de Chicago, a gente pode trabalhar alavancado, a gente pode trabalhar 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes. Então é muito importante a gente também ter uma noção de que, a gente consegue operar alavancado, dois, a gente consegue trabalhar em futuros. O que isso significa? Isso significa que eu não preciso ter o Bitcoin para estar operando Bitcoin. É a mesma Exatamente. coisa que no day trade, eu estou operando um futuro de dólar. Eu não tenho nenhum dólar, mas eu estou operando futuro de dólar. E muitas pessoas acabam não tendo muita compreensão que isso influencia diretamente no preço. Uma coisa que eu trouxe em um vídeo passado é muitos gestores de fundos utilizam derivativos como opções que dão um retorno bem legal. Eu gosto bastante dessa área. E muitos usam opções de Bitcoin, ou usavam, né? Porque dava muito retorno percentual pelo por causa do ativo. Então, se a gente for fazer derivativos, opções com commodities vão ter uma variação, uma volatilidade. Vou fazer com uma ação, vai ter um outro tipo de volatilidade, porque volume, preço e etc. E o Bitcoin é muito volátil. Quem está vendendo opções recebe muito. Então, eles têm não só os fundos, mas quem está vendendo consegue se alavancar muito. Muitas vezes nem precisa ter o Bitcoin, nem precisa ter o ativo, ou nem precisa ter o dinheiro. Estão alavancando com margem. Esse ponto é um dos principais problemas que a gente tem muitas vezes das pessoas. Que elas não entendem que, na verdade, não é um mercado de Bitcoin, do ativo, que está se movimentando.